Sejam bem-vindos ao canal Exopolítica Unlocked, Educando para o Futuro, do professor Alexandre Dietrich Buhr. Considere inscrever-se no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se quiser fazer uma contribuição financeira para ajudar a manter o canal, envie por favor um Pix de qualquer valor para o endereço abaixo. O professor Alexandre Dietrich Buhr é magistrado catarinense aposentado. Ele atuou na magistratura por quase 28 anos. Possui mestrado acadêmico com dissertação na área de Direito Espacial Internacional na Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Foi professor da UNOESC, campus Joaçaba, no curso de Direito por quase 15 anos. Foi também professor na Escola Superior da Magistratura Catarinense e na Academia Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Membro da SBDA, Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial. Publicou 3 livros, dentre eles A Arte do Pacificador, em 2005, Direito Espacial, Lições Preliminares e Avançadas, de 2012, e Direito Espacial Intergaláctico e Diplomacia Internacional Intergaláctica, uma introdução, em 2020. Então, rumemos para as estrelas junto ao professor Alexandre Dietrich Buhr. Ad Astra. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Exopolítica Unlocked, Educando para o Futuro. É uma grande alegria revê-los novamente. Nossos vídeos agora serão a partir de quinta-feira à noite, toda segunda quinta-feira do mês e a última quinta-feira do mês. Nosso vídeo hoje tem como tema o Disclosure Fake. Vamos fazer uma análise das divulgações que estão sendo realizadas pelo governo dos Estados Unidos a respeito da existência da realidade de outras civilizações cósmicas. Se é uma verdadeira revelação ou apenas uma revelação fake. A liberação do 5º lote do programa Pursuit, ocorrido no dia 7 de agosto de 2026, instiga a todos nós a questionarmos se esse disclosure é fake ou é uma verdadeira revelação. O Pentágono divulgou 41 novos arquivos, 513 megabytes de vídeo e 130 megabytes de documentos que cobrem o período de 1950 a 2026. O verdadeiro segredo desses arquivos está no que eles não trouxeram. Os metadados técnicos, dados brutos de radar, telemetria e assinaturas térmicas completas não estão nesses dados revelados. Os arquivos nos trazem informações concretas sobre o que efetivamente aconteceu nesses últimos 80 anos de encontros com outras civilizações cósmicas. Fotos, filmes, arquivos de OVNIs, sem realmente ir a fundo no tema. Lembram dos nossos vídeos 2, 3 e 4 sobre a vida extraordinária de William Tompkins, o qual relatou a parceria do Complexo Militar e Industrial dos Estados Unidos com outras civilizações cósmicas já nos anos 50 e 60. Relatou Tompkins que ele mesmo trabalhou em projetos de naves espaciais de mais de 2 quilômetros de extensão. Tompkins também relatou o que efetivamente ocorreu nas várias missões Apollo para a Lua e que ele testemunhou quando assistiu aos vídeos originais das missões, onde os astronautas viram construções gigantescas na Lua, naves espaciais de outras civilizações cósmicas no solo lunar e no céu próximo à Lua. Informações concretas, testemunhadas por Tompkins, inclusive a de que havia extraterrestres nórdicos totalmente semelhantes aos humanos da Terra, trabalhando com ele na empresa Douglas. Mas nada disso é mencionado nas revelações apresentadas até o momento. O que está sendo revelado não chega nem perto da realidade. É uma ausência acidental ou planejada? Para os céticos e o público em geral,
os casos continuam explicáveis como balões, drones ou ilusão de ótica. Isso evita pânico e mantém uma estabilidade social. Para a segurança nacional, protege o real poder e o alcance dos sensores militares americanos, impedindo que rivais descubram exatamente o que os Estados Unidos são capazes de detectar. O resultado é um assunto que nunca morre, mas também nunca se resolve, como fala Demis Viana. Em paralelo, há uma preparação psicológica em andamento. O Dr. Phil McGraw estar próximo do governo Trump não é mera coincidência. Ele é um conhecido psicólogo do público norte-americano e foi chamado para contribuir na análise do choque que a revelação da existência de outras civilizações cósmicas representaria. Ele acha que a humanidade estaria preparada para esta informação. Porém, esta sua análise se refere apenas a esta revelação de que existem outras civilizações cósmicas no universo. Ele não considera qual seria o choque para a humanidade a divulgação de que recuperamos e realizamos engenharia reversa em várias naves de outras civilizações cósmicas. Ele sequer acredita que isso tenha ocorrido, conforme ele próprio disse ao jornalista investigativo Ross Coulthard. E com relação à convivência de certas civilizações cósmicas no meio da humanidade, e até mesmo trabalhando em cooperação com empresas da área espacial. A população mundial estaria preparada para esta realidade? Porque, em verdade, é isso que estamos vivendo há décadas. Por outro lado, ele entende que a revelação da realidade de outras civilizações cósmicas deve ocorrer aos poucos, para que a sociedade absorva essa mudança de paradigma. É importante também que a comunidade científica e religiosa se adapte a essa nova realidade, de que não estamos sozinhos no universo. Ele está certo nisso, porém a revelação é muito mais profunda do que aquela que ele apregoa, e para tal revelação, a preparação psicossocial da humanidade deve ser muito mais profunda. Não tanto a preparação do indivíduo, mas a preparação das instituições, principalmente as religiosas, que precisarão absorver o impacto da revelação com algumas alterações de conceitos. No céu, há muito mais do que anjos e demônios. E talvez até mesmo o conceito de anjos e demônios deva ser revisado pelas religiões. Percebe-se que há muito a avançar na questão do disclosure. O que vai ser revelado e quando o será são as grandes questões. Segundo Demis Viana, do canal Mundo Secreto, o objetivo é claro: tirar o tema da ficção científica e da ufologia conspiratória e tratá-lo como uma questão de saúde mental e adaptação social e científica. É uma aclimatação controlada, uma anestesia gradual da sociedade. Como eu já disse, aqui no canal Exopolitica Unlocked, há uma grande disputa interna dentro do governo dos Estados Unidos, do complexo industrial, militar e espacial e das agências de inteligência sobre o controle da narrativa, sobre o que efetivamente vai ser liberado em termos de informação. Por enquanto, apenas alguns documentos e filmes de baixa resolução, sem os metadados necessários para análise, foram liberados. Pelo menos, esta conduta inédita de um governo dos Estados Unidos tem ajudado a manter o assunto em discussão nas redes de TV e na mídia independente. Isso contribui para retirar o estigma de teoria da conspiração que sempre foi difundido ao longo de décadas e para tornar um tema relevante para a discussão pela comunidade científica, pelos órgãos do governo, etc. O que já é um avanço significativo. Para entendermos o que está ocorrendo de confronto interno entre o complexo industrial militar e parte das agências de inteligência com o governo eleito dos Estados Unidos e o próprio Congresso dos Estados Unidos, vamos analisar
às declarações de Luiz Elizondo. Luiz Elizondo é autor do livro Iminente: Os Bastidores da Caçada do Pentágono a OVNIs, lançado no Brasil em 2025 e publicado inicialmente em 2024. Luiz Elizondo foi agente especial de contra-inteligência, mais tarde tornou-se um agente especial encarregado de investigações, de contra-terrorismo, de espionagem e contra-inteligência, com alguma experiência em contra-insurgência e em antinarcóticos. Foi chefe do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais e participou do Programa Legacy, dedicado à recuperação de discos voadores. Ele participou em 2024 da audiência pública realizada no Congresso dos Estados Unidos como testemunha sobre assuntos relacionados a outras civilizações cósmicas. Em suas considerações iniciais, ele deixa claro que os OVNIs são reais e afirma que estão monitorando instalações militares ao redor do globo. Declarou que os Estados Unidos estão de posse de tecnologias de OVNI, assim como governos adversários, e que estaria ocorrendo uma corrida armamentista em torno da tecnologia de outras civilizações cósmicas. Declarou que há necessidade de proteger certas informações militares e de inteligências sensíveis. Por outro lado, criticou o segredo excessivo em torno dessas informações, que levou a graves delitos contra funcionários públicos. A pergunta que fica é: quem faria a análise do que poderia ser divulgado? Do que é sensível? Ele não explica. Ele propôs 3 ações principais. Primeiro, que o Congresso e o presidente deveriam criar um único ponto de contato responsável para uma abordagem de todo o governo para a questão dos OVNIs. Isso acabou sendo realizado pelo governo Donald Trump. Convidaram cientistas de várias áreas, mas não convidaram pessoas que, por exemplo, investigam essa realidade há décadas. O segundo ponto seria criar uma abordagem governamental global, incluindo as comunidades acadêmicas e científicas, o setor privado e os nossos parceiros e aliados internacionais. E um terceiro ponto, ele diz que o Congresso deveria criar um ambiente protegido para que denunciantes possam se apresentar sem medo de retaliações e dizer o que sabem. Porque grande parte das testemunhas, que são militares ou ex-militares, estão sujeitos aos seus acordos de confidencialidade e de não traição à pátria, e por isso não podem revelar o que sabem sobre os programas secretos com outras civilizações cósmicas. E criar esse ambiente seguro é criar um ambiente de imunidade penal para essas pessoas poderem falar sem estarem sujeitos aos seus acordos de confidencialidade e à própria lei de traição. Parece muito bom, porém esse ambiente seguro criado pelo Congresso não seria aberto ao público, continuaria em segredo. Quem decidiria o que pode ser divulgado ao público? E os congressistas que ouvirem essas informações das testemunhas também não poderiam revelar, por causa do seu juramento de não revelar segredos sensíveis da nação. Quem decidiria o que é questão de segurança nacional? Luiz Elizondo também não explica. Em seu depoimento, poderíamos destacar as seguintes informações. A. O governo dos Estados Unidos conduziu programas secretos de recuperação de OVNIs. Olha a informação importante dele, que o governo conduziu programas secretos de recuperação de OVNIs. Esses programas foram projetados para realizarem engenharia reversa nas naves alienígenas, ou seja, entender como funcionam essas naves. C. Houve funcionários do governo dos Estados Unidos que ficaram feridos ao lidarem com eventos com outras civilizações cósmicas. Afirmou ter assinado um acordo de confidencialidade com o governo dos Estados Unidos. Esse documento diz que Elizondo não pode falar sobre recuperação de veículos, OVNIs acidentados. Ele só pode dizer que existe esse programa, mas não pode dar detalhes sobre o programa. Também falou que existem programas secretos do governo relacionados a OVNIs
que não possuem a supervisão orçamentária do Congresso. Foram declarações fortes e impactantes, porém, sem mencionar em datas, locais, empresas privadas ou órgãos do governo envolvidos. Tudo isso não lhe foi permitido falar. Sobre o próprio livro que ele escreveu, ele disse que passou por revisão por órgãos de inteligência do governo. Abre aspas, o que está no livro é o que me disseram que tenho permissão para dizer. Palavras do próprio Elizondo. Luiz Elizondo é uma pessoa que está na mídia americana, apontado como um verdadeiro patriota por alguns. Porém, na verdade, o que ele fala é o que lhe é permitido falar. O que lhe é permitido dizer pelas agências de inteligência para as quais trabalhou. Ou seja, ele tem uma agenda. E a de Luiz Elizondo é a agenda desses projetos secretos, desses programas e dessas agências de inteligência que compõem o Deep State, que sempre acobertaram a realidade de outras civilizações cósmicas. Na verdade, Luiz Elizondo representa, na minha opinião, o próprio Deep State, tentando manter o controle da narrativa. Isso não é um verdadeiro disclosure. Em vídeo gravado para o jornalista investigativo Ross Coulthard, ligado aos objetos voadores não identificados, em 2 de agosto de 2026, Elizondo declarou: eu sempre quis destruir a ufologia e substituí-la por algo melhor. Então, quer dizer que os ufologistas que há 70 anos estão pesquisando e denunciando a existência de outras civilizações cósmicas e que não estamos sozinhos no universo, pessoas que há 70 anos denunciam a existência de programas secretos de recuperação e engenharia reversa em artefatos de outras civilizações cósmicas, devem ser destruídos? Essas pessoas? Desconsiderados? Devem ser afastados da discussão atual e substituídos por pessoas como Elizondo, que há apenas poucos anos oferece apenas alegações genéricas, sem especificar nomes de programas responsáveis, empresas envolvidas, locais em que é feita a engenharia reversa e que, afinal, somente fala o que os responsáveis por esses programas secretos permitem? A postura e a fala de Elizondo revelam que ele está a serviço da agenda do complexo industrial militar espacial e das agências de inteligência que querem tomar o controle da narrativa do disclosure. Já que não dá para acabar com a discussão sobre a existência de outras civilizações cósmicas, tampouco com a discussão sobre recuperação de naves e a realização de engenharia reversa, tome a liderança da narrativa e seja a única voz a ser ouvida. Este é o objetivo de Luiz Elizondo e do Deep State. Isso se percebe facilmente no discurso de Elizondo. Primeiro, afirma que há outras civilizações cósmicas. Afirma que há programas de realização de engenharia reversa em naves recuperadas, sem, contudo, dar detalhes sobre datas, quantidade de objetos recuperados, locais em que esses objetos são estudados. Depois fala que grande parte das questões envolve questões de segurança nacional, ou seja, não pode ser revelado ao público em geral, pois as informações iriam acabar caindo nas mãos dos inimigos dos Estados Unidos ou rivais militares e comerciais. Em seguida, defende a criação de um grupo de cientistas para analisar todas as evidências e provas a respeito do assunto, deixando de fora estrategicamente pesquisadores independentes, alguns chamados de ufólogos, testemunhas, denunciantes, que pesquisaram, denunciaram e escreveram milhares de livros, artigos sobre o assunto nos últimos 90 anos. E que agora essas questões são confirmadas pelo próprio Elizondo. Mas ele quer destruir essas pessoas, como ele mesmo disse. Ele quer eliminar essas pessoas do debate. Muito conveniente. Obviamente, assim terão o controle total da narrativa. Parece o projeto Blue Book da Força Aérea dos Estados Unidos de 1952. O projeto foi criado para investigar a realidade
de outras civilizações cósmicas, mas tinha como objetivo concluir que não havia qualquer evidência dessa realidade. Parece que estamos repetindo a mesma história. E o controle da narrativa me parece centrado em alguns pilares. Realmente existem outras civilizações cósmicas. B. A tecnologia que obtivemos através da engenharia reversa em naves extraterrestres recuperadas não pode ser divulgada, porque envolve questão de interesse e segurança nacional. Ou seja, vai continuar tudo em segredo. Letra C. A atividade extraterrestre de voo sobre bases militares e locais com arsenais de mísseis nucleares ameaça a segurança nacional e devemos estar preparados para ela. Essa também é uma conclusão de Elizondo. E letra D. Uma possível ameaça de outra civilização cósmica é uma realidade e devemos nos preparar militarmente para ela. Criar o medo de uma invasão extraterrestre na população mundial, usando a mídia internacional para propagar essa ideia, não seria útil para unir militarmente os povos sob o controle de um governo global totalitário, forte o suficiente para enfrentar essa pseudo-ameaça? Essa ameaça não poderia ser utilizada para suprimir algumas liberdades, como a liberdade de imprensa, a fim de não termos vozes contrárias a esse discurso? Uma lei marcial, por exemplo, editada para no momento de uma ameaça de invasão alienígena fake. Isso não lembra o cenário de pânico criado em 2020, quando da questão sanitária? Quando a mídia internacional e a ciência diziam para ficarmos em casa, usarmos máscaras e tomarmos a picada experimental. E pessoas, médicos e cientistas que tinham outras opiniões, eram rotulados como negacionistas e censurados nas redes sociais. O medo e a insanidade prevaleceram. E agora? Tudo vem sendo denunciado a ponto de chegarmos à conclusão de que os chamados negacionistas tinham razão. Esse cenário de uma falsa invasão extraterrestre não é novidade. Segundo alertas históricos de Stephen Greer e de Wernher von Braun, há risco de uma operação de falsa bandeira, ou seja, um cenário que simularia uma invasão alienígena falsa. O Deep State, globalistas e grandes corporações do setor industrial espacial, do setor financeiro global, etc., poderiam usar veículos espaciais, construídos através da engenharia reversa, ou seja, OVNIs ou discos voadores feitos pelo próprio homem, aliados a tecnologias holográficas para simular uma ameaça espacial hostil. O objetivo seria gerar um medo coletivo absoluto e justificar a militarização total do espaço e a supressão de direitos e garantias individuais, tudo sob controle de um determinado grupo de pessoas. Qualquer erro do governo civil nesse momento pode abrir exatamente a brecha de que esse plano precisa. Doutora Carol Rosin foi secretária pessoal de Wernher von Braun, o qual liderou todo o programa Apollo, nos anos 60 e 70. A declaração de Carol Rosin foi apresentada no documentário The Cosmic Horror, 2021, dirigido por Steve Greer. Seriam informações passadas por Wernher von Braun entre 74 e 1977. Doutora Carol Rosin era sua secretária. Não há prova escrita dos ditos de von Braun, apenas o testemunho de sua secretária. Os avisos de Wernher von Braun seriam uma sequência de inimigos fabricados, um após o outro, cada um substituindo o anterior, a fim de manipular a opinião pública, manter a população em um clima de medo e assim subjugá-la mais facilmente a um governo mundial totalitário. Eis a lista desses falsos inimigos que teriam sido relatados por Wernher von Braun. O primeiro, os russos. A ameaça da Guerra Fria, que efetivamente ocorreu. O segundo inimigo seriam os terroristas, grupos terroristas internacionais como o segundo artifício.
Depois, países instáveis, nações desonestas, conflitos no terceiro mundo. O terceiro, o perigo de impactos de asteroide na Terra. E um quarto, a cartada final, seria a invasão extraterrestre. Um falso ataque de seres de outro planeta, para unificar o mundo sob um único governo militar. Muitos falam dessa possibilidade já anunciada há mais de 50 anos. Uma invasão alienígena explícita, porém, é muito difícil de ocorrer. Caso fosse permitido uma invasão explícita ao planeta Terra, ela já teria ocorrido. Ela não é permitida. Lembram que eu já mencionei que o ex-chefe da área espacial de Israel, Haim Eshed, mencionou a existência de uma federação galáctica, inclusive com participação de humanos da Terra, o que também foi confirmado por outras pessoas. Em 1977, por exemplo, a TV inglesa Salter Television foi interrompida e transmitiu uma mensagem de paz e de fim da corrida armamentista. Essa mensagem que interrompeu o programa de televisão foi enviada pelo auto-intitulado Comando Galáctico Ashtar, com a voz do comandante Vrilon. Até hoje, é um mistério a origem do sinal que enviou a mensagem. Uri Geller é outro israelense que confirma as informações de Haim Eshed de que existe uma federação galáctica. O que eu quero mostrar a vocês é que há grupos de civilizações cósmicas, compostos principalmente por humanos extraterrestres e por outros seres benignos, devidamente organizados em instituições, confederações, federações, comandos militares, com interesses positivos em relação aos humanos da Terra, e que não permite e não permitirão uma invasão aberta de qualquer outra civilização cósmica aqui na Terra. É claro que um percentual pequeno de risco sempre há. Nunca é possível afirmar que algo com certeza não ocorrerá. Porém, a probabilidade de ocorrer uma invasão alienígena é muito pequena. Portanto, se começarmos a ouvir que há uma ameaça de invasão alienígena, principalmente se essa notícia vier de porta-vozes do Deep State mundial e da mídia tradicional e for repetida mundialmente, fiquem atentos. Provavelmente é uma notícia de invasão fake, com uma agenda nefasta para a humanidade. O real disclosure somente ocorrerá após algumas mudanças geopolíticas importantes que precisam ocorrer no planeta Terra, como eu já abordei em outro vídeo. Vamos recapitular. É uma lista que não é conclusiva, mas é exemplificativa. Primeiro, a necessidade de pôr fim aos conflitos bélicos regionais. Temos que acabar com as constantes guerras. Temos que aprender a conviver pacificamente e a resolver pacificamente os nossos problemas e diferenças. Mas é preciso também encerrar ou diminuir ao máximo possível a rede de narcotráfico global de entorpecentes. Precisa encerrar ou diminuir ao máximo a atividade extremista de grupos terroristas, que também é alimentada pelo narcotráfico. Encerrar ou diminuir ao máximo os conflitos religiosos e a perseguição a religiões que ainda há em alguns países totalitários. Precisamos ter uma legislação trabalhista o mais igualitário possível a nível mundial. Não é possível que em determinados países tenhamos boas legislações trabalhistas e em outros países ainda há um trabalho escravo. Precisaríamos encerrar ou reduzir consideravelmente os governos autoritários e centralizados que ainda existem e que promovem toda essa agenda de desorganização. Terroristas, promovem o narcotráfico, o trabalho escravo, etc. Países que têm apenas a sigla República Democrática no nome, mas não são uma república democrática. Precisaríamos também de uma nova governança global, não aquela protagonizada pela ONU ou pelo Fórum Econômico Mundial, em que você não terá nada e será feliz.
onde muitos direitos, garantias individuais seriam suprimidos. Mas precisaríamos de uma governança global, que poderia ser conduzida por lideranças eleitas pelos povos dos países. É claro que a dinâmica interna do funcionamento deste Conselho Global teria que ser discutida adequadamente, mas não há dúvida que teríamos que ter uma governança global para unificarmos as várias políticas públicas necessárias. Mas essa política global não poderia ser tomada por forças que promovem o autoritarismo, a cessação dos direitos e garantias individuais, como vimos, por exemplo, durante a nossa pandemia. Talvez esse Conselho Global comece com áreas específicas geográficas do planeta, com lideranças regionais, e depois se unificando numa organização maior. Na minha opinião, Donald Trump é a liderança mundial que efetivamente está caminhando no sentido da maioria das minhas sugestões, visando um cenário global benéfico para um verdadeiro disclosure. Quando ele vai conseguir avançar, ou quanto ele vai conseguir avançar nesse sentido, somente o tempo dirá. Não sou otimista a ponto de dizer que haverá uma declaração pública de algum líder mundial anunciando tudo o que tem ocorrido nos bastidores sobre as relações dos humanos da Terra com outras civilizações cósmicas ao longo dos últimos anos. No máximo, poderá haver uma declaração de que existem, efetivamente, outras civilizações cósmicas no universo, ou algo parecido. Mas isso será um disclosure parcial, será um disclosure fake. Meditem também sobre essas medidas por mim sugeridas para que se crie um cenário global, social, religioso, econômico, militar, favorável no planeta Terra, para que realmente nós possamos nos unir a outras civilizações cósmicas, que possamos nos unir a uma família galáctica. Porque enquanto estivermos brigando entre nós mesmos, com tantas diferenças, com tantas atividades ilícitas ocorrendo, como poderemos, como um povo planetário, nos relacionarmos com outros povos planetários? Temos que resolver e arrumar a nossa casa primeiro. Eu não tenho dúvida disso. E pelo que eu estou vendo, a única liderança global fazendo isso, atualmente, é o Donald Trump. E já há muitos outros líderes mundiais se aliando com suas políticas globais. Na minha opinião, ainda teremos um grande caminho para termos um real disclosure. Meditem sobre as informações desse vídeo. Tirem suas conclusões. Formem uma opinião própria sobre o assunto. E assim, não serão facilmente enganados por uma engenharia social construída contra os melhores interesses da humanidade. Encerramos o nosso vídeo. Meu muito obrigado, um grande abraço. Não deixem de dar o seu like e compartilhar o vídeo. Ad Astra. Até a próxima.